Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estavam rezando ali, estavam pensando como Deus é surpreendente, como Deus é maravilhoso. A Sandra começou dizendo no nosso grupo, perguntando como que nós tínhamos chegado, em que situação pessoal, física, nós tínhamos chegado, e alguns falam do dia, alguns falam das suas necessidades, dos cansaços, das correrias, e nós entramos na presença de Deus. E Deus, que é bom, que é misericordioso, Ele nos dá, Ele nos comunica não somente aquilo que nossos olhos veem ou acham que nós precisamos, que nós necessitamos. Deus nos dá, Deus nos comunica, não aquilo que somente o clamor do nosso coração, da nossa alma deseja. Às vezes é uma cura, às vezes é um descanso, às vezes é uma libertação. Nós nos aproximamos de Deus com tantas demandas, com tantas necessidades. Às vezes nós estamos pedindo a Deus uma providência. É bom, é justo, mas Deus está muito além daquilo que nós podemos sentir, ver, desejar, e Ele conhece de verdade o nosso coração, a nossa alma, aquilo que nós precisamos. Nós nos aproximamos de Deus, nós fazemos os nossos clamores, e em resposta, surpreendentemente, o Senhor não nos dá coisas, o Senhor nos dá o melhor que Ele tem. O Senhor dá a si mesmo no seu Espírito. Toda vez que nós clamamos, todas as vezes que nós chegamos diante de Deus com uma necessidade, Deus não nos dá coisas. Deus nos dá a resposta do seu Espírito. É misterioso, é profundo, porque quando Ele vem assim, Ele supre todas as nossas necessidades, aquilo que nós estávamos achando mesmo que nós queríamos, aquilo que nós achamos mesmo que nós precisávamos, necessitávamos, o Senhor tem como resposta o derramamento do seu Espírito. E é lindo, porque o Senhor vem na medida realmente da necessidade do seu povo, de nós que somos o seu povo. Para aquele que está cansado, o Espírito vem como água viva. Para aquele que está machucado, está ferido, está doído, o Espírito vem. Esse Pai bom concede esse Espírito como um bálsamo, como óleo, né? A gente tem essa figura do Espírito como óleo. Para aqueles que estão como mortos, como espiritualmente mortos, secos, o Pai que é bom derrama o Espírito como um sopro de vida. Para aqueles que estão no pecado, para aqueles que se sentem amarrados, para aqueles que se sentem abatidos, oprimidos, o Espírito Santo vem, como nós cantamos, como fogo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua demanda, qual é o seu clamor, qual é a sua necessidade, mas confia que Deus é bom. O Pai é bom e dá o Espírito a todo que pede. Responde com o Espírito dessas várias maneiras,
para abarcar todas as necessidades. Então, se você tem uma necessidade, saiba que Deus olha para você, que Deus te vê, que Deus te contempla, que Deus quer restaurar a sua vida através do Espírito. Deus não dá coisas para nós. Em Deus não tem coisas. Em Deus tem a sua presença, que é graça, que é unção, que é renovação. Então, não importa como você chegou, como você está aí, a sua resposta, a resposta que Deus quer dar para você, quer cumprir na sua vida, é derramar o Espírito sem medidas. É disso que nós vamos falar hoje, é disso que nós vamos partilhar hoje, já preparando o nosso coração para o Pentecostes que virá daqui uns dias, daqui umas semanas. Nós queremos fazer essa caminhada entendendo e acolhendo aquilo que Deus faz e como Deus age em nosso favor. Então nós vamos partilhar sobre a promessa do Espírito. Repita comigo: a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. Fala mais uma vez: a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. Dizem, alguém contou, eu sei que alguém já contou, dizem que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem mais de 3.000 promessas de Deus que certamente se cumpriram. Mas existe a promessa. Se a gente pegar principalmente os profetas, nós vamos ver que Deus faz uma promessa de restauração. E essa promessa é através do derramamento do Espírito. Deus olha para nós, Deus olha para a humanidade, Deus olha para o seu povo e faz a promessa do Espírito. Então pega aí a sua Bíblia, nós vamos começar para entender Ezequiel 37. Por que Deus precisa dar o Espírito para nós? Por que Deus responde com o Espírito? O que Ele vê em nós para responder com aquilo que é o melhor que Ele tem? Ezequiel 37, pega aí Ezequiel 37, nós vamos ler de 1 a 5. Ezequiel, profeta Ezequiel 37, de 1 a 5. Amém, minha gente? Amém? Antigo Testamento, Ezequiel 1 a 5. A palavra de Deus diz assim para nós: a mão do Senhor veio sobre mim, fez-me sair pelo Espírito do Senhor e me levou para o meio de um vale. Estava cheio de ossadas. No meio do vale estava cheio de? No meio do vale estava cheio de? Fez-me circular entre eles em todos os sentidos. Eram extremamente numerosos. A quantidade de ossos era? Numerosos. Isso, eram extremamente numerosos. Na superfície do vale estavam completamente ressequidos. Os ossos estavam completamente ressequidos. Isso. Ele me disse: filho do homem, estas ossadas podem reviver? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. E ele me disse: pronuncia um oráculo sobre essas ossadas. Dize-lhes: ossadas ressequidas, escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a essas ossadas: farei vir sobre vós um sopro, para que revivais. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A promessa está aqui. Deus olhou para um vale que era a terra de Israel, que era o povo de Israel, que era o seu povo escolhido, do qual pelo batismo
nós fomos inseridos também. Este povo estava ressequidos. Este povo estava como morto. Esse povo estava espalhado, desconjuntado num vale. Deus olhou para este povo e teve misericórdia. E a única maneira de ver esse povo, que era o povo dele, esse novo povo que ele queria fazer surgir, se nós seguirmos aqui, ele fala que depois que ele sopra, esse sopro é o ruá, esse sopro é o Espírito. Deus infunde naqueles ossos secos o seu Espírito, como ele faz lá na criação da humanidade, e ele se torna um ser vivente de novo, como Jesus faz quando ele se encontra com os discípulos, com os apóstolos, depois da sua ressurreição, que sopra sobre eles e eles recebem um sopro novo, um sopro de vida. Surge de lá de dentro um sopro de vida. Então Deus que contempla este povo que estava como morto, que estava sem vida, que estava sem ânimo, que estava cansado, que estava abatido. Os ossos eram muito secos, né? Para dizer que estava assim muito tempo, muito tempo. Talvez você esteja assim, estivesse assim muito tempo, ressequido, como que um morto vivo. Nessa noite, o Senhor se compadece de ti. O Senhor se compadece do seu povo. O Senhor olha ao seu povo e realiza a promessa. Qual é a promessa, meu irmão? Qual é a promessa, minha irmã? Versículo 5. Assim fala o Senhor Deus a essas ossadas: farei vir sobre vós um sopro, para que revivais. Recebe, ossos secos, recebe hoje, agora, o sopro de vida, a promessa de Deus. Recebe vida do Senhor, recobra a vida, recobra o ânimo. O Senhor está soprando sobre você. O Senhor está te dando vida nova. O Senhor está te dando uma condição para novamente voltar à vida. Deixa o túmulo. Deixa a vida velha, deixa a vida antiga. O Senhor está soprando vida sobre a sua vida. A sua vida recebe agora o sopro de Deus como resposta para o seu clamor, para a sua necessidade. Eu não sei qual é, Deus sabe. Ele está concedendo o Espírito. Levanta a mão assim e fala: vem, Espírito Santo. Como quem quer, como quem deseja: vem, Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida. Sopra sobre o meu coração. Sopra sobre a minha alma. Renova-me, Senhor. Vem, Espírito Santo. Amém. E Deus cumpre a sua promessa. Deus fez uma promessa que Ele cumpre. Se nós formos em Joel 3, o Senhor vai dizer assim, profeta Joel 3:1, o Senhor vai dizer desta maneira: alguém já achou? Pode falar?
643 na Bíblia Tele. Joel 3:1 vai dizer assim: para o Senhor mostrar que Ele cumpre a sua promessa. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visão. Sobre toda a carne, quer dizer, o nosso ser humano vai ser totalmente ungido por Deus. É promessa de Deus e Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Deus promete, Deus cumpre. Nós clamamos, Deus sopra o seu espírito e unge toda a carne. Eu, você, cada um de nós somos ungidos pelo Senhor. A promessa de Deus se cumpre e se cumprirá. Mas essa graça de Deus só pode ser recebida com duas realidades. Primeiro, com um coração unificado. Com um coração que quer a união com Deus, que quer a comunhão com Deus. E que, por consequência, se abre aos irmãos. A Santa rezou que o Espírito estava fazendo isso, né? A gente sair de nós mesmos para encontrar Deus e, consequentemente, nós encontramos o outro. Então, a graça vem pela unidade e a graça vem pela oração. Duas coisas que possibilitam a graça de Deus agir. A unidade, mas assim, a unidade e a oração. Por quê, irmãos? Desde quando somos batizados, eu já disse, nós somos introduzidos nesse povo de Deus, nesse povo da promessa, nesse povo que recebe a unção de Deus. Então, no batismo, nós já recebemos a unção do Espírito, mas a graça da renovação, a graça da abertura para Deus, dessa transformação, dessa restauração, deste homem novo que surge a partir do sopro do Espírito, só acolhe, só recebe quem se coloca em unidade, em comunhão, com um coração voltado para Deus e aberto para os irmãos, e aquele que está em oração. Vamos pegar aí Atos 1, de 4 a 5, e depois 8. Atos 1, Novo Testamento agora. Eu estou fazendo esse movimento bíblico aqui para você entender que Deus fez uma promessa e que a promessa vai se cumprindo, vai se mostrando, vai se revelando. Atos 1, 4 a 5, depois 8. Leia aí para mim Atos 1, 4 a 5. Pode ler bem alto, bem forte. Atos 1, 4 a 5. Quem achou pode ler. Sim, vai ler sim. Sim. Tem que falar alto. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Isso. Vou ler de novo, porque ela leu muito baixinho. Durante uma refeição com eles, Jesus recomendou que não deixassem Jerusalém. Se vocês lembrarem,
A primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu foi que os seus discípulos começaram a se dispersar, sair da cidade santa, fugir. Então eles se dividiram. À medida que Jesus ressuscita e vai unindo e vai se revelando para eles, eles vão voltando para aquele lugar que eles estavam sendo perseguidos. Jerusalém é o lugar da comunhão, é o lugar da oração, é o lugar onde os discípulos esperam a promessa. O próprio Jesus diz que é a promessa, não é uma promessa. E a promessa é que João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Nós ouvimos da boca do próprio Jesus que o Pai tinha feito uma promessa. O Pai prometeu dar o Espírito. O Pai prometeu ungir aqueles homens e mulheres. Mas era necessário que eles se mantivessem unidos. Era necessário que eles se mantivessem em oração. Aqui nós vemos, se nós vamos seguir, a promessa se cumpre em Atos 2, mas eles ficam, a primeira novena da história, né? É um cenáculo. Eles rezam por 9 dias e Deus o que faz? Responde, cumpre a promessa. Então, se você quer ver a promessa de Deus cumprida na sua vida, Deus quer realizar de verdade a promessa do Espírito. Mas muitas vezes nós não recebemos porque nós não perseveramos na oração e não perseveramos na unidade. Não colocamos o nosso coração em Deus, vivemos dissipados em muitos pensamentos, em muitas distrações, em muitos descuidados com as coisas de Deus, com as coisas do alto, em muitos descuidados com as pessoas, em muitos descuidados com os irmãos. Por que é mais fácil no grupo de oração? Por que é mais fácil na igreja Deus se manifestar? Porque nós estamos unidos, temos um só coração e estamos em oração. Então, nós já somos batizados, já temos o Espírito, ok, beleza, joia. Mas para receber a graça transformadora, a ação desse Espírito Santo, para deixar esse Espírito sacudir as nossas cinzas, a sujeira que nos cobriu, as terras que nos cobriram, as pedras que nos envolveram, é preciso estar em oração e está em, só a Sandra que aprendeu, hein? Está em oração, está em unidade. Deus quer realmente cumprir a promessa. Deus não falha na sua promessa, mas às vezes nós não estamos dispostos para receber a graça. Fala para quem está do seu lado, Deus quer te dar uma graça especial. Deus quer te dar realmente uma graça especial, mas você está disposto a receber? Você está disposto a receber essa graça de transformação, essa graça de restauração, de renovação? Unidade, oração, unidade, repita comigo, unidade, oração, atrai a graça de Deus, permitem a promessa de Deus se realizar, permitem a promessa de Deus se realizar, a promessa de Deus se realizar. Então Deus tem uma promessa de restauração, de renovação. Nós vimos desde lá no Antigo Testamento, mas aqui agora nós vemos pela boca do próprio Cristo: recebereis o dom do Espírito daqui a poucos dias. E ele estava falando do Pentecoste. O Pentecoste já aconteceu para nós, meus irmãos. A unção do alto já veio sobre nós.
Deus já respondeu o nosso clamor, mas quem está se preparando de verdade, quem está se abrindo de verdade, quem está vivendo na unidade, quem está em oração, quem está dando atenção ao desejo de Deus. Unidade e oração abrem espaço para que a promessa de Deus se realize. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Isso. Vamos pegar aí, progredindo nesse conhecimento do que Deus faz, de como Deus age, de como Deus realiza a sua promessa. João 14, 15 a 18, depois 22. João 14, 15 a 18, depois 22 a 26. Novo Testamento, João 14, 15 a 18. Se me amais, observeis os meus mandamentos. Quanto a mim, isso é Jesus falando, tá bom, gente? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Paráclito, que permanecerá convosco para sempre. Permanecerá convosco para sempre. E é ele, o Espírito da verdade, aquele que o mundo é incapaz de acolher, porque não o vê e não o conhece. Quanto a vós, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco. 22. Judas, não Iscariotes, lhe disse: Senhor, como é possível que tenha te manifestado a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, observará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele, e nele estabeleceremos a nossa morada. Aquele que não me ama, não observa minhas palavras. Ora, esta palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos disse essas coisas enquanto permanecia convosco. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos disser. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que lindo. Nós vamos progredindo no conhecimento da realização da promessa. Nós vemos lá, inicialmente, que Deus promete uma restauração para o seu povo e sopra o seu espírito, sopra. E restaura aquele povo, tira aquele povo do sepulcro. Depois ele diz que vai derramar sobre toda a carne, e todos profetizarão, todos viverão segundo a graça de Deus. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos que o Espírito é a promessa que vai unir o povo de Deus, que vai transformar este povo em um povo que dá atenção ao Senhor, que mantém a unidade, que ora. E aqui agora, da própria boca de Jesus, nós ouvimos que o Pai, que Ele vai pedir, e o Pai vai enviar um outro Paráclito. O Paráclito é o Consolador, é o Defensor. Ele ia subir aos céus. Jesus está um pouquinho antes aqui da sua elevação aos céus, nós vamos celebrar daqui a 2 semanas. Ele envia um outro Paráclito, porque ele era o Paráclito, ele era o defensor, ele era aquele que cuidava de nós enquanto estava aqui firmemente, entre nós. Mas ele envia esse Paráclito para que ninguém esteja só. Você não está só. Você não está abandonado. Você não está relegado a esse mundo, a esta vida. Deus promete que virá o Paráclito, o Espírito
virá te consolar nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus embates, na sua depressão. O Espírito virá. Jesus roga, Jesus pede, e o Pai não nega nada para o Senhor. Então o Espírito virá para fazer companhia para mim, para você, para cada um de nós, para nos defender, para nos proteger. E a palavra diz que Ele vai ficar conosco para sempre, permanentemente. Nós temos essa companhia, meus irmãos, permanentemente. É só pedir, é só clamar. Deus está doidinho para realizar essa promessa na sua vida. Deus está doidinho para vir te consolar nas suas lutas. Deus está doidinho para te proteger dos ataques que você recebe. Deus está querendo vir, porque o próprio Jesus intercede para que o Paráclito, o Consolador, venha à sua vida e ao seu coração. E uma outra coisa linda que a palavra revela, e é importante nós prestarmos atenção nisso, presta atenção em mim. Ele diz no versículo 26, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que eu vos disse. Ele virá para nos ensinar todas as coisas. Não é verdade, meus irmãos, que algumas pessoas da nossa casa, da nossa família, de perto de nós, a gente fala das coisas de Deus, parece uma pedra que bate e volta? Não é isso. Parece que a gente tem que rachar a cabeça para enfiar alguma coisa de Deus lá dentro. A gente testemunha, a gente mostra, a gente traz a palavra, a gente traz os sinais, os milagres. E parece que não é nada, não acontece nada, aquela pessoa está totalmente insensível. Porque só pelo Espírito. Se você está aprendendo alguma coisa, se está entrando no seu coração, se está entrando na sua cabeça os ensinamentos do Senhor, é porque o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, já tocou na sua vida, já entrou na sua vida, Deus já te deu. E você, de alguma forma, acolheu. Então, o Espírito, o Paráclito, o Consolador, ele virá para ensinar todas as coisas. Aquelas coisas profundas que nós precisamos entender sobre o reino de Deus. Sobre a palavra dita, sobre os ensinamentos de Jesus. Ele nos propiciará a aprender, a acolher. É por isso que nós estamos rezando. E de repente vem uma visão, vem um sentimento, né? Assim vem uma profecia. É o Espírito agindo. E Ele nos ensinará todas as coisas. Ele ensinará a vontade de Deus, o querer de Deus, a ação de Deus. E mais, Ele fará recordar tudo o que vos tenho dito. Não foi hoje que Deus disse que Ele estava trazendo aquela palavra antiga que Ele tinha colocado no nosso coração lá atrás, para a gente lembrar. É o Espírito. Deus quer nos instruir de todas as maneiras. Deus quer que a gente esteja sensível à sua graça, mas só o Espírito Santo pode nos fazer dóceis à graça de Deus. Então, para terminar, é necessário realmente receber o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo. É para a criança, é para o adolescente, é para o adulto, é para o idoso. É necessário receber o Paráclito Consolador. A promessa é para mim, para você, para todo aquele que ouvir de longe os chamamentos do Senhor. Você veio aqui hoje, você está aí acompanhando, você vai ouvir depois dessa pregação. O Senhor desejou você. O Senhor quis você. Por isso Ele te tocou com o seu Espírito.
Por isso ele te chamou com o seu Espírito. Por isso ele te ungiu com o seu Espírito. Irmãos, já aconteceu a graça de Deus. É preciso ser dócil para acolher a graça. Batizados todos nós somos e já temos o Espírito, mas a graça vem pela docilidade, pela oração, pela humildade. Abre bem mesmo, se coloca bem mesmo à disposição de Deus, porque Deus tem uma promessa na sua vida. E não é uma promessa de te fazer rico, não é uma promessa de você se dar bem. A promessa de Deus é dar o Espírito sem medida, que permanecerá conosco para sempre e nos ensinará todas as coisas. Nos ensinará todas as coisas. Tudo que é necessário para uma vida feliz, realizada, tudo que é necessário aprender de Deus, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Essa é a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento, que Jesus renovou aqui para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e que se cumpre, que se cumpriu, que se cumprirá no Pentecostes. Deus nos deu o seu Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.